essa coisa tateante do principiante está começando do zero. Então, o que disse Schelling, o grande filósofo alemão, né? Schelling é um dos filósofos que eu mais admiro, ele disse que nessa época a filosofia caiu para um nível pueril. Ele não falou nem no sentido pejorativo, ele disse, de repente, em vez daqueles velhos profissionais tarimbados que estão discutindo uns com os outros, você tem uma criança que está tentando aprender do zero. Isso é exatamente o que aconteceu. Então, é claro que não pode haver diálogo aí. Quanto ao segundo problema, que é o problema da virtude, esse foi um dos pontos que se perderam na entrada da modernidade. Então, o princípio é muito simples. O homem de mentira não pode encontrar a verdade. Então, você tem, inseparavelmente, o trato com certas questões e o aprofundamento do seu próprio nível de consciência. Então, isso aí, para os filósofos antigos e medievais, é uma coisa clara. Os antigos, Platão e Aristóteles, insistem nisso claramente. Quer dizer, a filosofia não é uma disciplina que qualquer pessoa, a qualquer momento, esteja pronta para praticar. Ela tem que ter algumas condições. A primeira condição, bom, Aristóteles diz, não se deve discutir com pessoas que desconhecem ou desrespeitam as regras da investigação da verdade. Opa, que regras são essas? Primeira pergunta. Segundo, quem disse que eu estou buscando sinceramente a verdade ou estou buscando alguma autojustificativa ou coisa assim? Você precisa se aprofundar dentro de você, né? Descascar essas várias camadas de auto-engano que nós sempre temos, né? Até você ter uma certeza de que você está pisando no terreno firme. Né? Então, eu acho que, por exemplo, o fato de um Santo Agostinho ter marcado tão profundamente o pensamento da Idade Média, na verdade, marca até hoje, né? Agostinando até hoje, é pelo fato de que ele descobriu uma coisa extraordinária. Ele descobriu um negócio chamado método da confissão. Eu tenho que dizer a minha verdade para mim mesmo, para depois eu saber o que é a verdade das coisas em torno, senão eu vou me enganar. Não tem outro jeito. Então, o Agostinho, ele torna explícito uma coisa que já estava, de certo modo, embutida na filosofia de Platão e Aristóteles. Mas como eles não tinham o sacramento da confissão católica, isso não estava tão claro para eles. Né? Mas o Agostinho percebe, não, peraí, a confissão não é só um sacramento da igreja, ela é um método filosófico, meu Deus do céu. Né? Então, até porque os antigos, né, que acreditavam em Deus, mas era um Deus inacessível, né? Enquanto Agostinho tem um Deus pessoal com o qual ele sabe que pode falar o tempo todo. Essa é uma diferença brutal. E essa realidade, né, de você analisar as coisas sub specie eternitatis, né, debaixo da luz da eternidade, mas uma eternidade que não é impessoal, não é um motor imóvel ausente, mas é alguém com quem eu o tempo todo posso me confrontar, alguém que me vê o tempo todo. E que não tem, né, não tem trapaça, não tem como eu trapacear. Ele me vê e o meu pensamento precisa ser sincero, né? Que é exatamente, a gente vê como seria diferente a vida filosófica de muitas pessoas se colocasse esse detalhe, que não é detalhe nenhum, ele é fundamental, é quase o centro da coisa. Né? Não tem nem dúvida, porque, veja, uma coisa é você se confessar para uma pessoa. Por exemplo, eu fiz alguma sacanagem, vou lá contar para a Roxane. Roxane, eu fiz isso, assim, 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 assim. Ela diz, você é um filho da puta mesmo, tá? Mas está perdoado. Né? Bom, muito bem. Acontece que eu ajeitei a minha narrativa para a compreensão dela. Né? Se eu vou contar para uma outra pessoa, eu vou contar de outra maneira. Né? Agora, no sacramento da confissão, você está perante um observador onisciente que conhece você mais do que você mesmo. Então, você começa a contar uma coisa, você vê que tem mais embaixo. Coisa que você não sabia antes, que estava lá implícito de alguma maneira. Então, a confissão, o exame de consciência, tal como a igreja ensina, é um método de autoconhecimento e é um método fundamental para a filosofia. Foi isso que Agostinho descobriu. E daí toda a originalidade da filosofia dele. Não que os filósofos antigos não soubessem completamente disso. Eles sabiam, mas eles não tinham a técnica. Eles sabiam o que era preciso fazer, mas não sabiam ainda como fazer. E o como fazer, bom, é a confissão cristã, meu Deus do céu. É a mesmíssima coisa. Então, você dizer para você mesmo a verdade daquilo
daquilo que você está sendo, daquilo que você está pensando. Qual foi a minha intenção realmente ao fazer isto, ao dizer aquilo? Vamos sondar aqui. Eu tentei dar uma impressão assim, um assado para a pessoa, mas eu por dentro, eu sabia que era outra coisa. Está entendendo? Então, não é, vamos dizer, a confissão não é só você lembrar, vamos dizer, pecados materiais, né? Ah, transei com a mulher do vizinho, recebi dinheiro do petrolão. Não é assim só. Tem uma coisa mais profunda, que são os pecados profundos da alma, que são os verdadeiros geradores dos pecados materiais. Você confessa o pecado material, mas esconde a raiz na alma, você está querendo enganar Deus, meu Deus do céu. Né? É mais fácil você, o marido, enganar a mulher, você enganar seu amigo, seu inimigo, do que você enganar Deus, porque você sabe que está diante de um observador onisciente. Então, o verdadeiro método da filosofia, ele começa com esta arte da confissão. Quando Edmundo Husserl, muito tempo depois, e sem estar pensando em Santo Agostinho, ele lança o seu famoso apelo: vamos voltar às coisas mesmas. Vamos descrever as coisas, não pelo que nós achamos dela, por suas definições, mas pelo modo como elas se apresentam na primeira. O que ele está fazendo? Está voltando ao método da confissão. Eu vou começar por declarar aquilo que eu já sei a respeito de alguma coisa. E vou investigar exatamente como esta coisa veio parar na minha mente, no meu conhecimento. É o mesmo método da confissão. Eu já testei isso milhares de vezes. Você pega o sujeito e pergunta. Ele dá uma opinião qualquer, você diz como essa opinião se originou. Sabe como é que o sujeito responde? Ele responde argumentando em favor da opinião. Ele diz, não perguntei a justificativa da opinião, perguntei a origem dela. Da onde que você tirou? Foi de alguma experiência que você teve? Foi uma coisa que você leu? Foi alguém que falou? Um sonho que você teve? Me conta a origem. Você nunca sabe. Então está falhando ao elemento inicial do método. Né? Para chegar ao que eu não sei, eu tenho que declarar o que sei, mas eu tenho que sabê-lo com plenitude, com plena clareza do que eu estou fazendo. Não só a respeito, evidentemente, das minhas próprias experiências interiores, mas a respeito de tudo aquilo que chegou ao meu conhecimento. Né? A experiência do embaixador Meira Pena, na Universidade de Brasília, ele perguntou para os alunos dele, qual é a sua classe social? Ninguém sabia. Eu digo, você não sabe que classe social você está, mas você tem opiniões sobre a economia, sobre a sociedade, etc, etc. Quer dizer, você está muito doido, você está voando. Né? Então eu tenho que começar a saber onde eu estou, de onde sai o meu dinheiro, está entendendo? Da onde saem as condições de vida básicas que eu vivo, tá? E assim por diante. Quer dizer, você sondando você, à medida que você aprofunda em você, a sua situação no mundo se torna mais clara. Até que ponto a dúvida metódica do Descartes perverteu isso? Não é que ela perverteu, é que a dúvida metódica é uma farsa. A dúvida metódica não existe. Descartes diz que vai fazer uma dúvida integral, mas ele não faz. Ele só faz as dúvidas sobre certas coisinhas, enquanto ele se assenta em certezas que ele tem. Por exemplo, veja, você vai fazer o famoso raciocínio do Descartes. Penso, logo existo. Eu digo, muito bem. Você tem uma premissa e tem uma conclusão. A premissa maior, só quem existe pensa. Eu estou pensando, portanto, eu existo. Isso quer dizer que o seu eu permaneceu o mesmo durante todo o trajeto desse raciocínio. Então, esse eu já está pressuposto no raciocínio, não é o raciocínio que vai prová-lo, é a existência e continuidade do eu que fundamenta a possibilidade desse raciocínio. E ele nem percebe isso. Né? Segundo ponto, eu vejo ali, você lendo a Meditação Metafísica de Descartes, isso eu expliquei bastante no meu livrinho sobre Descartes, ele começa a falar do eu real dele, o eu histórico, o eu biográfico dele, e daqui a pouco ele pula para o exame de um eu abstrato universal. Ele, como dizer, muda de gênero literário no meio, e não percebe. Né? Então, bom, ele diz que vai fazer a dúvida universal, mas ele está fazendo uma outra coisa. Então, isso é um ponto cego, isso é uma paralaxe cognitiva. Quer dizer, ele está ignorando, isso não é a nesciência, que é a ignorância inocente, a ignorância de um bebê, por exemplo. Isso é ignorância mesmo, porque você está ignorando uma coisa que ele tem obrigação de perceber. Este tipo de coisa você observa em todos os filósofos da modernidade, praticamente todos. Eu acho que o que menos tem isso, Leibniz e Schelling, tem menos, são muito mais conscientes do que os outros. Ou seja, eles entendem a sua situação e, portanto, entendem melhor a situação da qual estou falando. Mas, em geral, você tem este salto, esta ruptura interior. E uma das coisas que eu aprendi
com você foi exatamente essa coisa que, quando a gente vai abordar um filósofo moderno, né, os problemas estão nos primeiríssimos passos que eles dão. Ou seja, porque eu passei, por exemplo, anos estudando Kant, não sei o que, para entender Kant, aí depois não sei o que, depois na teologia mesmo, estudando Hahner, isso e aquilo, porque eram autores difíceis. Aquela coisa, não tem aquela vaidade do jovenzinho que estuda. Nossa, ele lê Hahner, ele entende Kant, né? Então o pessoal dedica uma energia maluca para entender essas coisas. Quando se eles tivessem se perguntado no beabá, na primeira frase que o fulano disse, né? Mas isso aqui é verdade? Porque os erros estão nos princípios. O erro está lá no... Você constrói um castelo belíssimo, mas é um castelo que está nas nuvens, né? E se você não se dá conta dessa coisa, da paralaxe cognitiva que está lá bem no início. Então, assim, a gente às vezes fala com pessoas que dedicaram a vida inteira ao estudo desses pensadores, e as pessoas se sentem, assim, muito envergonhadas de... não tem força moral para voltar atrás e dizer, dediquei minha vida a uma estupidez. Sim. Elas não têm força moral para voltar atrás e dizer, não, quem é você para julgar Kant, o grande Kant? Quem é você para julgar Hahner? Quem é você para julgar... Escuta, é que infelizmente é todo um negócio articulado, pomposo, majestoso, construído em cima do nada. De coisas pueris, que se tivesse feito essa anamnese no início, tivesse essa consciência de si mesmo logo no início, as coisas teriam sido bem diferentes. Você vê, aí também é um fator sociológico que interfere. Porque durante a Idade Média, como os filósofos conviviam uns com os outros o tempo todo, eles se fiscalizavam muito. E tudo ali era colocado em discussão. E o sujeito, para sustentar o que ele acreditava, ele precisava enfrentar a congregação inteira, né? Depois, na entrada da modernidade, isso desaparece. E cada filósofo começa a investigar as coisas por sua própria conta e não tem mais essa fiscalização. Você tem, claro, um certo intercâmbio, eles trocam cartas entre si, mas, às vezes, você tem filósofos que se influenciaram muito, então, que nunca se viram, foi só através de cartas, né? Então você já não tem mais esta cobrança rigorosa. Depois acontece uma terceira situação, quando aparece, quando se constitui a Universidade Moderna, e constitui na Alemanha, em primeiro lugar. É uma instituição absolutamente admirável pela liberdade de pensamento que assegurava. Tinha coisas que você só podia dizer na Alemanha, em outro lugar não poderia. O próprio Schelling, na introdução à filosofia da religião, ele diz, olha, estou dando graças a Deus de estar aqui na Universidade Alemã, onde eu posso dizer essas coisas, né? Mas a Universidade Alemã era uma instituição do governo. E os professores tinham um estatuto quase que de ministro de Estado. Então você cria o quê? Você cria, vamos dizer, as vacas sagradas. Quer dizer, é um prestígio que é colado neles por alguém que não entende a filosofia deles. Você não vai dizer que os reis e ministros entendiam tudo que Kant estava falando, que Hegel estava falando. Não entendia, mas era professor, doctor, não se mexe mais. Então cria esta figura moderna, né, que tem, vamos dizer, um prestígio imenso e, ao mesmo tempo, não está tão submetido à fiscalização. Depois surge o negócio da peer review, quer dizer, tudo que você diz vai ser revisto pelos seus pares. Isso é uma imitação do que se fazia na Idade Média. Quer dizer, voltaram a fazer essa fiscalização. Só que isso é feito através de revistas. Entendeu? E a gente sabe perfeitamente que o peer review é uma palhaçada, é uma fraude. Os caras pagam o sujeito para escrever bem do que o outro falou. Então, a filosofia virou realmente uma casa de mãe Joana. Né? Esse é que é o problema. Agora, nós não precisamos nos adaptar a essa situação, nós podemos criar outra. Por quê? Nada. Veja, hoje nós temos toda a tradição filosófica à nossa disposição. Os livros são copiados em milhões de exemplares, e qualquer um pode ser filósofo na sua casa se quiser, contanto que ele cumpra as condições cognitivas e os deveres do ofício. Tá certo? Então, nós podemos ser conosco mesmo muito mais exigentes do que qualquer filósofo universitário, mesmo porque eu não sou senhor professor doutor, eu sou apenas um Zé Mané que estudou um pouquinho, tá certo? A minha opinião, em princípio, não é melhor do que a sua,
E se eu achar que é melhor, eu vou ter que provar que é melhor, de alguma maneira. Prosseguir a discussão até